Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial? É apontado por muitos que o imperialismo foi o principal motivo da Primeira Guerra Mundial. Conflito entre os impérios, política de alianças, corrida armamentista, revanchismo francês, a Europa era, na palavras de muitos, um barril de pólvora. Quais que foram os países participantes da Primeira Guerra Mundial? Vamos analisar. Faziam parte das potências centrais o Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e a Bulgária. E os países da Entente eram as alianças formadas inicialmente por França, Reino Unido e Rússia. Neste mapa, a gente pode ver em verde os países da Entente, em laranja as potências centrais e em cinza os países neutros. Percebemos como que se tornou algo de proporção global. As fases e principais acontecimentos. A primeira fase é chamada de Guerra de Movimento. De agosto de 1914 até novembro do mesmo ano, a Alemanha fez grandes ofensivas na frente ocidental, conquistando a Bélgica e territórios franceses até chegar a cerca de 50 quilômetros de Paris. Na frente oriental, tropas das potências centrais também se movimentaram nesse período, capturando territórios do Império Russo. Em novembro de 1914, o avanço das potências centrais cessou por causa das trincheiras na França e na Rússia. A segunda fase da guerra é chamada de trincheiras. Vai de novembro de 1914 até março de 1918. É conhecida também como Guerra de Posições. Milhares de quilômetros de trincheiras foram escavados em duas frentes de batalhas principais, a ocidental e a oriental. A terceira e última fase, Guerra de Movimento, fase final. A partir de março de 1918, as tropas da Entente iniciaram um avanço sobre as trincheiras e territórios que estavam nas mãos das potências centrais. O avanço durou até 11 de novembro de 1918, quando a Alemanha assinou sua rendição. A Primeira Guerra Mundial terminou dessa maneira. Quais que foram as consequências da Primeira Guerra? A primeira grande consequência da guerra foram as perdas humanas e seus impactos na economia dos países envolvidos no conflito. As estimativas variam, mas a maioria dos pesquisadores apontam cerca de 8,5 milhões de militares mortos no conflito e cerca de 10 milhões de civis. Além das perdas humanas, houve grande perda de infraestrutura, como estradas, ferrovias, hidrelétricas, hospitais, habitação, entre tantas outras. Outra consequência da guerra foi o Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Apesar do nome, ele foi imposto aos países derrotados. Pelo tratado, os alemães perderam suas colônias na África, parte do próprio território e foram obrigados a pagar pesadas indenizações de guerra aos vencedores. A Alsácia e Lorena passou para o controle francês. 3 impérios derrotados chegaram ao fim: o Império Alemão, o Austro-Húngaro e o Turco-Otomano. Outro império que caiu durante o conflito foi o Russo. Dos antigos territórios desses impérios foram fundados novos países, como a Polônia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Ou seja, o conflito ele redefiniu o mapa europeu. Pessoal, esta foi uma breve explicação sobre a Primeira Guerra Mundial. Se você gostou, considere se inscrever no canal e até uma próxima.